Olá você, mais uma vez, Biologia, professor Cornélio. Chegamos a mais um encontro importantíssimo, onde vamos estar discutindo aspectos muito importantes da biologia celular. Biologia celular que já foi o tema de encontros anteriores. Mas claro, falamos na composição dos seres vivos, falamos em classificação. Você observa que tem uma ligação entre tudo aquilo que a gente comenta? Então nós não estamos isolando conteúdos programáticos, não é uma caixinha separada, mas nós temos uma relação do todo, com todas as partes e das partes com o todo, que é o que importa. E nós vamos estar hoje comentando sobre aspectos relativos à parte de biologia celular, especialmente caracterizando a célula e falando sobre membrana plasmática. E claro, nós vamos falar de uma parte dessa célula. Posteriormente vamos comentar sobre outros aspectos da célula, sobre obviamente as atividades que ocorrem dentro dessa célula. Falamos, portanto, aí na parte bioenergética da célula. O momento agora é para nós analisarmos célula. Quais são as células, quais características e como é esse envoltório nuclear que nós encontramos nas células. Acompanhe. As células, nós temos aqui nessa imagem, as células podem ser divididas em células procariontes e células eucariontes. As células procariontes são aquelas células que não têm núcleo. Elas têm como toda célula tem que ter, que são. O que toda célula tem que ter? Membrana plasmática. Toda célula tem que ter o hialoplasma, que é aquele meio líquido dentro da célula. Tem que ter os ribossomos e tem que ter o material genético. Ok? A célula procariota, nós já vimos que são células pertencentes ao reino Monera, bactérias e cianobactérias. Então aqui nós temos uma célula bacteriana. Então aquelas pilis, a cápsula, os ribossomos, o nucleoide, que é o material genético, esse hialoplasma, a membrana plasmática, e nesse caso aqui temos vacúolos digestórios ainda e o flagelo. Agora, ao lado nós temos, ao lado direito, uma célula que é uma célula animal. Então o que essa célula vai ter? Além de membrana plasmática, hialoplasma, ribossomos, material genético, essas células têm organelas com membrana. E, obviamente, vai ter um núcleo definido. Então, por exemplo, a gente vai encontrar mitocôndrias, ribossomo, mas ribossomo a procariota também teve. Ribossomo não tem membrana. Os centríolos, complexo golgiense, o retículo endoplasmático liso, rugoso, o nucleolo, o núcleo, o citoplasma, tudo está inserido, os lisossomos, aqui nós temos uma célula fazendo pinocitose, englobamento de partículas, que são partículas líquidas. Então nós vamos ter aqui, toda célula, seja ela eucariota ou procariota, tem que ter membrana plasmática, hialoplasma, ribossomos e material genético. Agora, vamos ver uma diferença interessante. As células procariotas, elas não têm as membranas internas. Elas não apresentam divisão celular por mitose característica, uma bipartição, que dá para chamar de amitose, porque não tem aquelas fases na divisão. E elas apresentam parede celular. Da mesma maneira, nós podemos colocar aqui que o material genético, ele não está associado a proteínas chamadas proteínas histonas. Essas histonas estão associadas ao DNA. Então, o material genético de uma bactéria não está associado às proteínas histonas. Não tem essas proteínas. Numa célula eucariota, além de ter a carioteca, que é a membrana nuclear, existe um citoesqueleto, porque quando você avalia uma célula em microscopia eletrônica, se observa que tem uma rede que forma uma espécie de um esqueleto que dá a garantia dessa forma da célula.
Então existe aí um citoesqueleto. Célula procariota não tem citoesqueleto. Tem membranas internas, membrana do complexo Golgiense, membrana do retículo, membrana do núcleo, membrana da mitocôndria, etc. Tá? Podem, portanto, ter várias organelas especiais. Essa é uma célula eucariota. Aqui nós temos uma comparação melhor para ser feita. O envoltório nuclear. Obviamente que a célula procariota não tem. A célula eucariota tem a carioteca. O DNA de uma célula procariota ele é desnudo. Da eucariota é combinado a proteínas. Como falei, a histona é a principal. Cromossomos. As células procariotas têm um único cromossomo. Na célula eucariota é múltiplo. No nosso caso, existem 23 pares de cromossomos. Nucleolo. Ele está presente somente em células eucariotas. Procariotas não têm nucleolo. A divisão. Aqui é divisão binária, fissão aqui, não fusão, vou colocar aqui melhor. Divisão binária, tá? E na célula eucariota, mitose e meiose. Os ribossomos, que são as organelas responsáveis pela formação das proteínas, são formados por duas subunidades. Um ribossomo sempre vem representado assim, ó. Duas subunidades. Por dentro dele passa o RNA mensageiro. No caso de um ribossomo de uma célula procariota, a subunidade 30 e a subunidade 50S estão presentes. Nós falamos, portanto, que ele é 70S. E entre 70 não é o somatório de 50 mais 30, que não dá o somatório, tá, gente? E essa é uma unidade de sedimentação. E os ribossomos de uma célula eucariota, ele é 60S mais 40S. Nós falamos, portanto, que é um ribossomo 80S. 70 de pró, 80 de eu. Ok? Endomembranas. Procarioto não tem membranas. Só a membrana plasmática. Mas membranas internas não. Nos eucariotos tem. Membrana de mitocôndria, de cloroplasto, de complexo Golgiense, de retículo, de peroxissomos, etc. Mitocôndrias. Claro que não vão existir em procariotos. Como é uma organela com membrana, não tem. Mas está presente em eucariotos. Cloroplastos. Os cloroplastos estão presentes em células eucariotas vegetais. Os procariotos não têm, porque é uma organela que apresenta membrana. A parede celular, em procariotos, ela pode existir em bactérias, só que ela é de mureína ou proteaminoglicanos, ou seja, não tem celulose. E nas células eucariotas vegetais existe a celulose. Exocitose e endocitose, ou seja, a capacidade de englobar partículas e eliminar partículas. Nos procariotos não existe essa capacidade. Nos eucariotos ela está presente. Citoesqueleto. Citoesqueleto está presente somente em eucariotos. Procariotos não têm o citoesqueleto. Então aqui nós temos uma ideia da comparação de uma célula procariota e eucariota. Fiquem atentos, questões prováveis podem aparecer. A microscopia, que a gente quer comentar por alto, isso é um aspecto hoje, e retomaremos em outras aulas. O microscópio, a descoberta dele, foi feita pelo pesquisador Robert Hooke, na Inglaterra, e que viveu em 1635 a 1703. Ele observou células de cortiça, na verdade células de Suber. Tá? E o microscópio ele é óptico porque ele funciona com um feixe de luz. Então é feito um material, por exemplo, numa lâmina, esse material é preparado aqui, o feixe de luz incide sobre esse material, e aí, claro, você vai ter a ampliação desse material. Tá? Então o feixe de luz de cá, né, ele vai incidir para que esse material possa ser visualizado. Por isso que ele é microscópio óptico. Tá? Os microscópios ópticos comuns e os compostos, né, eles aumentam até 2.000 vezes. A maioria não aumenta tanto, tá, mas pode ser até 2.000 vezes. Né? E dá para observar tanto células vivas, pega uma célula do sangue, por exemplo, que a gente chama de observação a fresco, ou células mortas fixadas,
Por exemplo, você pega um corte feito num tecido qualquer. Tá? Então, o microscópio óptico, ele consegue ultrapassar essa camada, você tem que cortar muito fino essa camada de tecido para poder observar, obviamente, as células e esse tecido todo presente ali. O microscópio eletrônico, ele aumenta até 160 mil vezes ou até mais. E dá para analisar ultraestruturas. Ali nós conseguimos, por exemplo, enxergar um citoesqueleto. Tá? Enquanto que no microscópio óptico você não consegue enxergar citoesqueleto. Tá? A membrana plasmática, o microscópio óptico dá uma noção de onde ela se encontra. O eletrônico você consegue avaliar as estruturas. Então a membrana plasmática ela está presente em todos os tipos de células. Toda célula tem membrana plasmática. Claro que numa célula procarionte só reveste a célula porque não tem organela com membrana. Numa eucarionte reveste, obviamente, a célula e a mesma constituição das organelas membranosas. Tá? Então vai ter aqui os organoides citoplasmáticos. Ok? A espessura dessa membrana plasmática ela tem de 6 a 10 nanômetros. Então a média é de 7,5 nanômetros. É muito, mas muito, muito, muito fina. Tá? E um nanômetro é 1 sobre 1 milhão de milímetros. Imagina pegar 1 milímetro e dividir por 1 milhão. Então imagina a espessura de uma membrana plasmática. Obviamente que ela só pode ser visualizada com microscopia eletrônica. E do que é composta essa membrana plasmática? A membrana plasmática ela é lipoproteica. Se ela é lipoproteica, tem lipídios e tem proteínas, mas também vai ter carboidratos. Então, fosfolipídios mais colesterol, 30% a 75%, proteínas de 25% a 80% e os carboidratos até 10%. Tá? Então, essa é a constituição da membrana plasmática. E para que ela serve? Ela vai delimitar a célula, ela vai... Vamos colocar aqui para você destacar algumas funções. Além de delimitar essa célula, então ela delimita. Então, como ela delimita, ela vai dar forma a essa célula. A membrana plasmática ela está ligada ao transporte. Vamos ver essa composição lipoproteica e também aqui com os carboidratos associados. Ó. Observe aqui nós temos lipídio, isso aqui é um lipídio, aqui outro lipídio. Parecem pirulitos com 2 cabinhos, né? Na verdade, ela é bilipídica. Tem duas camadas de lipídios. E aqui nós temos as proteínas. Essa daqui ela é integral, ela vai fora a fora. Essa daqui ela é periférica. Observe aqui uma proteína canal. Ó. Essa proteína canal facilita a entrada de substâncias por ela. Tá? Então aqui você observa colesterol. Ó. Por exemplo, aqui nós temos colesterol, que é um lipídio. Aqui nós temos glicolipídios pendurados. Aqui carboidratos. Ó, aqui glicoproteínas. Ok? Então, esse modelo de Singer e Nicholson, que propuseram essa membrana plasmática, né, ela é lipoproteica, ela tem uma bicamada de lipídios. Ok? Aqui nós temos a principal função da membrana, que provavelmente é o transporte. E o transporte através da membrana, ele pode ser passivo ou ele pode ser ativo. O que é um transporte passivo? É aquele que não gasta energia. Ele é a favor do gradiente. E o transporte ativo é aquele que gasta energia. Ele é contra o gradiente. Um exemplo simples, olhem só. Se eu deixo cair esta caneta, como a gravidade atrai os corpos, aconteceu isso. Obviamente que aqui nós temos um transporte passivo. Eu não gastei energia para fazer isso. Agora, para levantar esta caneta, eu gasto energia. Isso aqui é ativo. Então tem transporte que é passivo, que não gastou energia, e tem transporte que é ativo, que envolve o gasto de energia. Tá? Vamos lá. O transporte, portanto, passivo
é a favor do gradiente e o ativo é contra o gradiente. Quando falamos em transporte, temos que falar na tonicidade. Observem só, que aqui eu estou analisando a parte externa de uma célula, aqui a parte interna. Aqui existe uma isotonicidade, ou seja, a quantidade de moléculas que eu tenho aqui, tá? Opa, deixa eu apagar aqui. A quantidade de moléculas que eu tenho aqui, ó, e que eu tenho aqui, a quantidade é a mesma dentro e fora. Ele diz que, obviamente, existe isotonicidade entre o meio externo e interno. Tá? Agora, observem só. Aqui nós vamos ter, ó, um meio externo mais concentrado que o meio interno. Então, esse meio aqui, ele é hiper, ele está mais concentrado. Esse meio interno está menos concentrado. Só tem uma molequinha verdinha aqui. Então, esse é um meio hipertônico. O meio hipotônico, aqui, ó, dentro tem quantas moléculazinhas verdinhas aqui? Então, aqui ele é hiper. Externamente só tem uma, portanto, aqui ele é hiper. Então, essa questão de tonicidade é importante ser avaliada aqui. E aí vem alguns conceitos. Osmose, gente. Osmose, primeiramente, é um transporte passivo, que vai passar solvente, geralmente água, de um meio hipo para um meio hiper. Passa água. Mas tem que ter membrana semipermeável, até que esses dois meios se tornem iso. Então, o que passa? Solvente, que é a água. Diferentemente a quando eu tenho difusão, eu não preciso de membrana obrigatoriamente. Por exemplo, um gás que é liberado num ambiente, gotículas de um produto, a troca de oxigênio com gás carbônico. Então é assim, é a passagem de um soluto, de um meio hiper, aonde tem mais, para o meio hipo, aonde tem menos, até se tornar iso. Só que passa soluto. E não precisa ter membrana semipermeável. Então, olhem só que nós temos 3 casos. Nós temos hemácia representada aqui. Então, nós temos uma hemácia, olhem só. Essa foi colocada num meio isotônico, ou seja, a concentração de uma hemácia ela é 0,94, que é a concentração fisiológica. A concentração do meio é iso, então também é 0,94. A água entra e a água sai e a hemácia permanece intacta. Agora, quando ela é colocada no meio hipotônico, a hemácia é 0,94. Vamos imaginar que esse meio aqui é 0,8. Então, o meio aqui é hipo e a hemácia, ela vai ser o quê? Hiper. Por osmose, a água entra de um meio, ou ela passa de um meio hipo para um meio hiper. Ou seja, essa hemácia vai receber água, vai inchar até estourar. Ela estoura, ela explode. Agora, eu vou colocar uma hemácia no meio hiper. Imagina que aqui a concentração é 1,2 e dela é 0,94. Então aqui é hiper e a hemácia é hipo. Então a hemácia perde água para o meio. Se a hemácia perde água para o meio, ela vai ficando murcha. Nós falamos que ela fica crenada ou murcha. Então aí você começa a entender, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, você fica muito tempo na piscina, ou muito tempo no mar, as tuas mãos não murcham, porque o mar tem mais sais, portanto é hipertônico, do que o teu corpo, que é hipo. E você começa a perder água para o meio, passa do meio hipo para o hiper. Quando você lava roupa ou louça por muito tempo, não é a mesma coisa? Ou se for uma célula vegetal, aquela alface temperada com vinagre, sal, açúcar, ela fica ali naquele molho, aquele vinagrete, né? Pouco tempo ela começa a ficar preta. Por quê? Porque ela desidratou. Então olha aqui, ó. A diferença da célula vegetal para animal, olha só. Aqui no meio, isotônico, a água entra e sai numa boa. E nós temos uma estrutura chamada vacúolo de suco celular,
O vacúolo, ele controla, ele faz a osmorregulação. Vacúolo de suco celular. Então a água entra, a água sai numa boa. Agora vamos imaginar que eu coloquei no meio hipotônico. Olha como o vacúolo está gigante, a água está entrando, está entrando, está entrando, e a célula fica inchada. A gente disse que ela ficou túrgida. Ela está inchada. Mas ela não vai arrebentar por quê? Porque a célula vegetal tem parede celular. Tá? Agora, se eu coloquei aqui no meio hipertônico, ela está perdendo a água. Então ela ficou murcha, ela está plasmolizada. Ela sofreu plasmólise, ou seja, murcha. E aqui ela ficou túrgida, ou ela ficou deplasmolizada, ou desplasmolizada. Tá? Então, quando ela perde a água, foi colocada no meio hipertônico, quando ela ganhou no meio hipotônico. A diferença é que uma célula vegetal não se arrebenta porque ela tem a parede celular. Uma célula animal, como no caso das hemácias, explodem. Ok? Vamos lá. Alimentos como carnes, quando guardados de maneira inadequada, deterioram-se rapidamente devido à ação de bactérias e fungos. Esses organismos se instalam e se multiplicam rapidamente por encontrarem aí condições favoráveis de temperatura, umidade e nutrição. Para preservar tais alimentos é necessário controlar a presença desses micro-organismos. Uma técnica antiga e ainda bastante difundida para a preservação desse tipo de alimento é o uso do sal de cozinha, salgar os alimentos. Sal de cozinha é o NaCl. Nessa situação, o uso do sal de cozinha preserva os alimentos por agir sobre os micro-organismos. Imaginem que eu tenho aqui um alimento e eu vou salgar esse alimento. Se eu coloquei sal aqui, eu tornei isso daqui hiper. E o alimento daqui hipo. Você imagina se uma bactéria chegar aqui, esse meio está tão salgado que a água não passa do meio hipo para o meio hiper, ela desidrata instantaneamente. Por isso, gente, o mel verdadeiro, ele não apodrece. Que se um fungo ou uma bactéria tentar destruir o mel, o que é que vai acontecer? Está tão concentrado em açúcar que o fungo desidrata. Uma carne salgada, ela não estraga se ela foi salgada adequadamente. A quantidade de sais faz com que fungos e bactérias ali desidratem, então não dá certo. Preservando essa carne por muito tempo. Então nós vamos ter aqui, o que vai acontecer? Desidratação das suas células. O micro-organismo desidrata. Por isso existia um hábito antigo dos povos bárbaros, que quando eles conquistavam uma região, eles jogavam sal sobre a terra. O hábito de jogar sal tornava o solo cheio de sais. Consequentemente, nada nascia ali, porque qualquer planta iria o quê? Desidratar. Não é assim quando você quer matar uma árvore, coloca sal ao redor, você desidrata, ela morre. Então existem aí, sim, formas de promover desidratação colocando uma célula no meio hipertônico. Acompanhe. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como as funções de microvelocidades nas membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, o estudante realizou o seguinte experimento. Colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, com uma figura 1, e no segundo recipiente fez o mesmo com um pedaço de papel, com as dobras simulando as microvelocidades conforme a figura 2. Os dados obtidos foram a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto pelo papel dobrado, 12. Então, claro, gente, o papel liso, a área que ele tem é essa aqui, de absorção. O papel dobrado, se você somar, é tudo isso de área de absorção. Tá? Toda essa gigante área absortiva aqui. Então, obviamente que dobrando o papel, a área de absorção foi muito maior. Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvelocidades intestinais, que têm as mesmas dobras, com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino, é de manter o volume da absorção? Não. Aumentar a superfície de absorção? Claro. Diminuir a velocidade da absorção? Nada a ver. Aumentar o tempo de absorção? Nada a ver. Manter a seletividade da absorção? Não. Obviamente que é aumentar a superfície absortiva. Portanto, a letra
B que diz isso. O medicamento, após ser ingerido, atinge a corrente sanguínea e espalha-se pelo organismo. Mas como suas moléculas não sabem onde é que está o problema, pode atuar em locais diferentes do local alvo e desencadear efeitos além daqueles desejados. Não seria perfeito se as moléculas dos medicamentos soubessem exatamente onde está o problema e fossem apenas até aquele local exercer sua função? A técnica conhecida como iontoforese, indolor e não invasiva, não causa problemas, promete isso. Como mostram as figuras, essa nova técnica baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade sobre a pele do paciente, permitindo que os fármacos permeiem membranas biológicas e alcancem a corrente sanguínea sem passar pelo estômago. Muitos pacientes relatam apenas um formigamento no local da aplicação. Então, a eletrorrepulsão, você observa aqui eletrodos, negativo e positivo, tá? A pele, o vaso sanguíneo, e eletrodo aqui é o eletrodo negativo, aqui o positivo. Então, o que vai acontecer? Você vai ter o envio dessa substância pela aplicação dos eletrodos. E a eletroosmose. A eletroosmose, você tem lá o vaso, você vê o fluxo que está ocorrendo aqui. O objetivo da corrente elétrica é formar poros que permitam a passagem do fármaco de interesse. A corrente elétrica é distribuída por eletrodos positivos e negativos por meio de uma solução aplicada sobre a pele. Se a molécula do medicamento tiver carga elétrica positiva ou negativa, ao entrar em contato com o eletrodo de carga de mesmo sinal, ela será repelida e forçada a entrar na pele, eletrorrepulsão. Se for neutra, a molécula será forçada a entrar na pele, juntamente com o fluxo do solvente fisiológico, de forma que se forma entre os eletrodos, eletroosmose. De acordo com as informações contidas no texto e nas figuras, o uso da iontoforese provoca ferimentos na pele, diz que não é invasivo, então não provoca ferimentos. Aumenta o risco de estresse nos pacientes, diz que só um pequeno formigamento, então não dá. Inibe o mecanismo de ação dos medicamentos no tecido alvo, pois estes passam a entrar por meio da pele. Se inibir, para que dá o medicamento? Diminui o efeito colateral dos medicamentos se comparados com aqueles em que a ingestão se faz por via oral. Sim, foi isso que o texto disse. Deve ser eficaz para medicamentos constituídos de moléculas polares e ineficaz se essas forem apolares. Não, ele não falou que tem que ser polar, falou que se for neutra, ela vai por eletroosmose. Então não dá. Então nós ficamos aí com a letra D como alternativa correta. Hemácias humanas foram colocadas em 3 soluções com diferentes concentrações salinas, solução A, B e C. E as variações de seus volumes, após certo tempo, foram analisadas e ilustradas no gráfico a seguir. Então você observa, solução A, o volume da hemácia ele aumentou. Se ele aumentou, significa que a hemácia ganhou água. Se ela ganhou água, ela foi colocada no meio hipo. Então o meio era hipo. A solução B permaneceu igual, então o meio era o quê? Iso. Agora, o volume das hemácias em C, ele diminuiu, a hemácia estava assim e ficou assim. Então perdeu água. Se perdeu água, o meio era hiper. Olha o que ele pega. Em relação à tonicidade do citoplasma das hemácias humanas, as soluções A, B e C são respectivamente classificadas como. Então, a solução A ela é hipo, a solução B ela é iso, e a solução C ela é hiper. Hipo, iso e hiper. Então nós ficamos com a alternativa correta, a letra C. E assim nós fechamos mais um encontro, e conseguimos recordar com você aspectos ligados à célula, procariota e eucariota e também membrana plasmática. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal.